Meu nome é Lia, eu sou médica, especialista em dor e há mais de 25 anos eu venho tratando meus pacientes para o alívio da dor. E o intuito de ter esse podcast foi justamente para que a gente possa, para que você possa entender melhor os problemas de dor, para que você possa entender que tem tratamento a sua dor. Por isso que o podcast chama Pode Tratar a Sua Dor. E hoje eu tenho uma convidada especial. Por que eu quis trazer a Natasha? Porque não só a gente vai falar sobre os tratamentos, mas a gente vai trazer os pacientes que foram tratados para que vocês conheçam como que é realizado o tratamento e conheçam como que os pacientes ficam depois que a gente realiza os procedimentos. Então, essa aqui é a Natasha. Natasha, pode se apresentar? Eu me chamo Natasha, né? Tenho 48 anos, paciente doutora Lia. Comecei o tratamento com o Dr. Maurício, né? Indicação dele. E estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu tratamento com a doutora Lia. Então, Natasha, a gente já se conhece há tantos anos, né? E me conta, qual foi a sua expectativa quando o Dr. Maurício encaminhou você para mim? Eu, na verdade, assim, eu queria uma solução para o meu caso, né? Porque eu já tinha procurado vários médicos, né? E muitos, assim, até não queriam me atender, né? Inclusive, um me dispensou, falando que eu precisava até de um transplante. Conta, antes de a gente continuar, me conta qual que era o seu principal problema. Dor na mão. Dor na mão? Eu não mexia e não abria a minha mão. E qual foi o diagnóstico que deram para você? Síndrome do túnel do carpo. Então, veja, uma patologia relativamente comum, né, que a gente vê, Bastante. principalmente nesses pacientes que fazem esforços repetitivos. Qual que era a sua profissão na época? Eu era técnica de enfermagem, né? Trabalhava em 2 setores. Sempre trabalhei na UTI, né? E eu acredito que eu devo ter desenvolvido lá. Você carregava peso, você fazia esforço? Sim, né? UTI é um setor fechado, né? Onde você se doa, né? E tem muitos pacientes debilitados. Que depende de você, né? Depende de mim. Depende do seu tratamento. Sim, de tudo, né? Aliás, é uma excelente profissão, né? Porque com certeza, você está lá, né? dedicada, né? Sim, voltada para o paciente, né? E aí, depois disso aí... Aí você começou a sentir uma dor leve? Como que foi? Uma dor mais intensa? Como é que Então, foi? eu comecei a sentir dores e aí eu pedia para um médico ou outro, né? Me atender, passar por consulta, eles me avaliavam, aí fazia anti-inflamatório, né? Dava remédio? Remédio e sem solução. E foi só agravando. E você chegou a fazer fisioterapia também? Fiz fisioterapia, fiz acupuntura. E fez algum exame para ter esse diagnóstico? Fiz aquele Neuromiografia. Isso. Que é aquele exame que a gente põe as agulhinhas, né? As agulhas, isso. E para ver, e aí só para você entender, a síndrome do túnel do carpo é aquela doença em que você tem uma compressão de um nervo que é chamado nervo mediano, que fica aqui na mão, e às vezes por esforço repetitivo, carregar peso, ele forma uma película, né, que comprime esse nervo, e o paciente geralmente tem formigamento, principalmente à noite, a hora que ele coloca o braço para cima, e começa a evoluir com dor. E aí foi isso que aconteceu com você, né? Foi. O que aconteceu comigo foi isso. E aí foi me debilitando, né? Porque eu já não fazia mais nada, assim. Não conseguia fazer, porque você tem que, de repente, aspirar uma medicação, né? Numa seringa, você tem que... Com certeza. Né? Você tem que fazer algum esforço e Você começou a notar também na sua casa, por exemplo, havia um refrigerante, que isso começou a incomodar também? Bastante. Inclusive até para lavar louça, né? Lavar louça, estender uma roupa no varal? Jamais. Quer dizer, coisa simples do seu dia a dia. Do meu dia a dia eu já estava já estava debilitada. E aí afetou seu sono também? Bastante. Afetou meu sono, afetou meu psicológico, seu né? humor, talvez? Meu humor, nossa, afetou tudo, né? Afeta. Exato. Né? E aí depois você, até chegar ao Dr. Maurício, você chegou a fazer algum tratamento cirúrgico? Fiz. Aí eu fiz 5 cirurgias
intervalo de quanto tempo, mais ou menos? Era de ano em ano que eu fazia a cirurgia. Então, você fez a primeira cirurgia, não viu melhora? Não vi melhora. E aí começou a fazer fisioterapia, né? Passar remédio, né? E aí depois de, acho que uns 8 meses, marcava uma nova cirurgia, Tá. né? E aí eu fazia. Você, no intuito de querer melhorar, fazia essa cirurgia? Fazia a cirurgia, né? Porque quanto mais rápido solucionasse o problema... Para você voltar... Para mim voltar para a minha atividade, né? Então, nesse período que você começou a fazer essas 5 cirurgias, você chegou a ficar afastada do serviço? Fiquei por 11 anos afastada. Nossa, pelo INSS. Imagino que impactou na sua vida isso. Impactou e muito. E assim, eu escuto muitos pacientes falarem para mim, eu acredito que com você deve ter acontecido a mesma coisa, né? Você chegar lá no médico do INSS, ele olhar com aquela cara, tipo, você não tem nada. Você não tem nada, pode você voltar tá para o trabalho. Você pode voltar para o trabalho, né? Então, assim, são umas situações que você passa por certos constrangimentos. Né? Total. Porque você tem que provar que você está com dor, Você né? tem que provar que você está com dor. E a dor, nem sempre a gente consegue provar, né? Às vezes você vê algum exame, mas às vezes a pessoa está bem fisicamente, mas está com a dor. Ela não precisa estar, né, assim, acabada para saber que está, né? Com dor. Com dor, né? Então, assim, a dor é muito subjetiva, né? Para quem está assistindo isso, a dor é muito subjetiva. Não tem como a gente saber o quanto o paciente tem de dor. Então, a gente tem que acreditar na queixa do paciente, né? Sim. E aí foi quando você chegou no Dr. Maurício. Aí cheguei no Dr. Maurício. Você foi encaminhada ou você... Eu comecei a fazer uma pesquisa. Ah, tá. Aí meu esposo tinha operado com ele. Ah, tá. E meu esposo deu certo. Ficou bem. Ficou bem. Então, o Dr. Maurício é um ortopedista, né? Especialista em mão, daqui de Cuiabá. Um anjo também da minha vida, né? Então, assim, aí eu fui, né? Cheguei, marquei consulta com ele e ele me atendeu, começou a perguntar, questionar. Seu tratamento. Meu tratamento, né? E aí ele começou a fazer umas infiltrações. E aí também ele fez uma única cirurgia. Ah, tá. Que foi a realização de um enxerto. Ah, tá. E aí depois mais uma outra para corrigir. E aí finalizou. E aí foi quando surgiu, né? Ele falou assim, olha, eu conheço uma especialista em dor, doutora Lia. Vai nela, porque ela vai te curar. Eu falei, então tá bom, se o senhor está falando, eu vou. Mas assim, eu já tinha ouvido falar da senhora. Entendi. E às vezes os pacientes chegam assim, você é minha última esperança, né? Pelo tanto de sofrimento que tem, né? Bastante. Então, é isso que eu mais vejo realmente lá no consultório, essa questão de sofrimento, né? Da gente tentar entender o paciente, né? É sofrimento, é humilhação, é constrangimento. Porque até mesmo assim, as pessoas da sua própria família não acreditam, né? Não acreditam, acho que você está inventando. Acho que você está querendo ficar afastada do trabalho, acho né? Que você não quer fazer nada. Você quer ficar em casa, né? Como se fosse muito bacana você ficar o dia inteiro em casa. Uma profissional de saúde que trabalhava em dois serviços, tinha seu dinheiro, né? Sim. E de repente você se vê afastada, em casa, indo correndo em várias consultas, tendo que fazer fisioterapia, quer dizer, sua rotina muda completamente. Mudou, né? Completamente, porque aí eu fiquei em função de uma melhora, né? Que não tinha. Que nunca chegava, né? Nunca chegava. Eu fiquei 10 anos. Então, daí, eu lembro bem, quando você chegou no consultório, o que acontece muitas vezes quando os pacientes fazem esse tipo de cirurgia é o que a gente chama de algoneurodistropia. Desenvolve alterações na mão, que você tem uma dor muito importante, a mão começa a ficar inchada, ela começa a ficar mais fria, né? Você tem alteração da temperatura, né? E aí foi esse diagnóstico que eu e o Dr. Maurício chegamos à conclusão. E aí existem bloqueios específicos, né? Procedimentos, não só o tratamento farmacológico que a gente realiza, que são com os remédios, né? E nesse momento não adianta usar anti-inflamatório, não adianta usar relaxantes musculares. Não adianta. Geralmente são remédios que vão atuar nos transmissores da dor no cérebro, né? Que é o que você começou a usar. E os procedimentos geralmente são para que você tenha o alívio da dor e com isso você consiga fazer a fisioterapia
para reabilitar, porque daí você começa a perder a força, perder a Sim. musculatura, né? Fica atrofiado. Eu falo que como se tivesse ficado com o braço meio engessado. É, E a né? hora que você tira, Sim. o músculo tá bem fino, né? Rígido. E rígido, aí você não Rígido. consegue fazer nenhuma movimentação, né? Você fica bem debilitada, né? Essa é a questão. Porque, como eu sou canhota, então, assim, é, eu sobrecarregava muito o lado esquerdo. Entendi. Porque eu não dava conta nem de, assim, pentear meu cabelo, Começa a entendeu? afetar realmente coisas pequenas, Sim, né? sim, Coisas né? simples nossas do dia a dia, né? Uma roupa que, né, teria que fechar atrás, eu Botar o sutiã, o não tinha, braço não vai para não trás. vai, né? Eu não fazia esses movimentos. E você acaba ficando dependente de outras pessoas, que é Com certeza, muito ruim também, né? muito ruim. É. Então, esses procedimentos aí, hoje a gente faz com muita facilidade, porque a gente tem que usar métodos que sejam realizados para você ir no local certinho, pontual, para aliviar a dor. Então, a gente usa ultrassom, usa o raio-x também, né? E no seu caso, a gente fez, primeiramente, o bloqueio do gangue estrelado, que a gente chama, que é um pool de nervos que vem aqui para o braço. Então, a gente faz isso guiado por ultrassom. Tem que fazer no centro cirúrgico, porque é uma segurança a mais, né? Então, a gente faz de forma ambulatorial, né? Com sedação. E foi o que foi feito na Natasha. Então, durante muito tempo, a gente foi fazendo esses procedimentos. Aí você tinha um alívio, por um É, período talvez mais curto, curto, né? bem curto. 3 meses, talvez, Acho que é até menos, até menos, né? bem E menos. era o que nesse momento a gente tinha. Então, É, fazia às vezes com ultrassom, às vezes uma outra técnica que faz com raio-x, sempre no centro cirúrgico. E aí a gente foi levando, né? Assim, com altos e baixos, eu diria, né, Natasha? bastante, né? Faz- Porque não é fácil, né? Eu fiquei desempregada, né? Fiquei Exato. afastada, né? Dependendo do salário de INSS, né? Sim, com certeza, né? Que também fui cortado. Teve um período que você ficou sem, né? Fiquei sem receber 7 anos. Nossa, 7 anos, eu não lembrava disso. 7 anos. Nossa. Então, veja, o que impacta financeiramente na sua vida. Nossa, eu tive assim. Ai, Os remédios não são baratos, né? os remédios não são baratos, né? É. E também tem a custa, né, do Do plano de próprio plano de saúde, saúde, né? tudo isso, né? Então, assim, meu marido teve que arcar com tudo. Ainda você tem a sorte de ter uma pessoa que te ajuda, né? Sim, Imagina, porque nem sempre as pessoas têm essa possibilidade de ter alguém que possa ajudar no que possa, tratamento é verdade. e que tem um convênio, que pode ter acesso, né, a esse tipo de tratamento, né? É porque assim, o que eu diria, porque na rede pública, né, isso jamais, né, se eu dependesse da rede É pública um pouco hoje, mais dificultado, né? muito, né, porque não tem É, especialistas, né, tem assim, o geral. é. Hoje eu consigo, assim, faz uns 2 anos que eu atendo no Hospital do Câncer, né? Aí eu consigo fazer alguns tipos de tratamentos, né, para dor, de intervenção nesses pacientes lá no Hospital do Câncer. Mas são pacientes que têm alguma relação com câncer, né? Não são, no seu caso, que não é uma doença como Uhum. câncer, é uma doença até que relativamente simples, né? Então, esse tipo de tratamento, realmente, por lá, eu não consigo tratar. Mas aí, depois de alguns anos já da gente se conhecendo, e assim, para mim é difícil também, porque quando você chegava, eu também queria te ajudar de certa forma, que você pudesse ter uma melhora mais da dor, né? E a gente usava o que tinha na época, né? É, A gente, medicação, né? medicamento, o tratamento de procedimentos de bloqueio, até que chegou essa tecnologia mais nova no Brasil, né? Que é o eletrodo medular, que depois a gente vai explicar certinho, né? O que é o eletrodo medular. Mas quando eu vi essa técnica na hora, eu lembrei de você. Falei, puxa, a Natasha pode se beneficiar disso. Eu comecei a fazer cursos, né, me especializar, porque tudo isso é um avanço, né, que a gente tem que se aprofundar, Sim. né, a gente tem que estudar, investir, para que a gente possa fazer isso para o nosso paciente, né. E aí foi quando eu falei para você, olha, tem essa nova tecnologia, né? Antes já existia esse eletrodo, né? Esse implante de eletrodo medular, só que era uma cirurgia aberta que a gente fala, né? Então a gente tem que fazer uma cirurgia, abrir a coluna, colocar esse eletrodo perto da medula. Então é um procedimento maior. Ainda existe esse tipo de procedimento.
Mas com a técnica percutânea, que é através da agulha que a gente coloca o eletrodo, né? O eletrodo é esse aqui, ele é fino, olha, você pode ver que ele é fino. Então, ele vai na coluna, né, através de uma agulha. A gente coloca ele na coluna e você pode observar que tem chanfradinhos aqui, ele é um pouco mais escuro. E aí ele transmite sinais na coluna, tentando enganar a dor. E aí eu apresentei isso para a Natasha. E a Natasha, daí, quando eu apresentei, o que, que você pensou? O que, que você achou? Assim, eu fiquei surpresa, não fiquei com medo, porque Isso que é assim, importante, né? não fiquei com medo porque, né, já todo esse tempo, né, buscando o cansaço, sabe, assim, é muita coisa, Desgastante, né? muito desgastante. Então, assim, quando a senhora me falou, eu falei, eu vou agarrar, eu vou abraçar a situação. E veja, a Natasha foi a primeira paciente no estado do Mato Grosso a colocar o eletrodo medular percutâneo. Foi assim, para mim também foi muito gratificante. E essa técnica, a gente primeiro tem que fazer um teste para ver se o paciente realmente tem uma melhora da dor, né? Então, nesse primeiro momento, a gente coloca o eletrodo na coluna e o gerador, que é isso aqui, como se fosse um marca-passo, ele é um gerador externo. Então, ela vai ficar na parte de fora nesse primeiro momento e ela fica aí 5 dias fazendo as coisas que ela tem que fazer. Não é para ficar internada, porque internada vai ficar com medicação, justamente para ela saber se ela tem o alívio ou não da dor. Tendo alívio da dor, daí a gente coloca esse marca-passo, olha, você vê, cabe na palma da mão, e ele fica por dentro do nosso corpo, né? Fica aí na região do glúteo, né? E eu falo que ele é todo cabeado por dentro, então não fica nada por fora. E, sendo positivo, a gente faz esse segundo momento, que é o implante do gerador, porque é através do gerador que você vai mandar todos os sinais aqui para o fio. E aí a gente colocou, então, a fase teste, né? Que a gente chama, né? E aí, quando a Então, gente colocou, o que, que você sentiu? Você sentiu dor? Desde, assim, como que foi sua experiência assim que a gente colocou o eletrodo teste? para mim foi um alívio, É, né? Porque, assim, parecia que, não sei, mágica, sumiu a dor. sumiu a dor, né? E eu voltei a abrir a minha mão, Aí, que então, isso é uma passagem que eu sempre conto para meus pacientes, porque eu ainda falo, Natasha, eu não te ajudei, mas você ajuda muitos pacientes, né? Porque tem muita gente que tem medo, na verdade, né? Quando você fala que você tem que fazer uma coisa mais invasiva e tal. E toda a equipe ficou muito emocionada, na verdade. Porque assim que você, logo que a gente faz o procedimento, que acorda da anestesia, né? Nesse primeiro passo é uma sedação, realmente, e a gente contar um pouquinho só como funciona, né? Daí a gente contar como foi quando a gente te viu. É um procedimento que é bem acurado, porque fica um neurologista na sala e ele coloca eletrodos no paciente para determinar certinho o local onde a gente tem que deixar na coluna. Então, como o dela era na mão, então o eletrodo tem que ficar até a região da coluna cervical. E a gente faz testes durante o procedimento para saber que o estímulo está indo na mão. Então, é bem eficaz, é bem certo. A gente consegue saber, ela não fica acordada, ela fica dormindo o tempo inteiro, sedada, mas através desse exame a gente sabe certinho o local onde a gente tem que deixar o eletrodo. E uma das coisas que chamou muita atenção, ela ainda estava sedada, né, porque depois que acaba o procedimento, o paciente vai para a sala de recuperação, no próprio centro cirúrgico, até ele acordar para poder ir para o quarto. E a Natasha estava ainda sedada e o que chamou muita atenção que ela ficava com a mão fechada o tempo inteiro. Durante as consultas, ela ficava com a mão fechada. E uma das coisas que chamou a atenção e que toda a equipe realmente ficou muito emocionada, ela ficava olhando para a mão dela aberta. E assim, então, um ato totalmente involuntário, né? Que realmente você não precisou provar nada para mim que você sentia dor, porque eu sabia que você sentia dor. Mas assim, foi uma prova de que realmente você estava sem dor, que você conseguia abrir a mão. Então todo mundo ficou muito emocionado naquela hora, né? De saber que você estava conseguindo movimentar a mão, que você conseguia abrir a mão.
E depois a gente tem uma equipe, né, da empresa que vai lá, que ela vai fazer o teste. E a gente fez um vídeo, né? E ela aí conta assim que Então, eu até ainda brinquei, né? Falei, agora eu posso até bater no meu filho, é, né? Porque tô com a mão antes tô aberta. com a mão aberta, É, né? que você falou que você E podia pentear o cabelo, que, né, que você sim, passar a mão, né, no cabelo, porque isso era coisa difícil, simples, né? coisa simples. Pentear o cabelo, né? Você Isso, chegou a cortar o cabelo, eu lembro, não cortou? cortei, Porque você tem o cabelo comprido hoje, mas na sim. época, por dificuldade, Sim, eu eu lembro que tive você que cortar o cabelo. cortar, porque, né, eu não tinha como. Até no autocuidado a gente tem problema, né? Tem bastante, né? Então, assim, foi muito difícil. Mas quando eu, né, foi implantado o teste, nossa, foi só, assim, alegria, porque a dor foi embora. Às vezes os pacientes reclamam, eu não sei se você vai lembrar, reclamam de dor no local onde a gente faz a punção, né? Você sentiu esse tipo de dor Não, que você recorde? Porque a não. gente deixa a medicação, né? Porque às vezes os Uhum. pacientes sentem um pouquinho de dor No dia, no né? dia, No né? dia, porque incomoda um pouquinho, Não né? mexe, porque é perto do osso, né? Sim, Então, às vezes os pacientes reclamam um pouquinho de dor. mas assim, é uma coisa Suportável, que suportável, a gente né? com remédio na veia consegue Sim, consegue estabilizar, sanar, né? né? Aí eu dei alta para a Natasha foi para casa dela, aí ela ficou fazendo as coisas que ela tinha que fazer. Sim, com o aparelho Ele mesmo incomoda um pouquinho porque ele é um aparelho maior, né? maior, Então, sim, para tomar banho, eu brincava até, ó, você tem que ser um banho de gato, porque não sim. pode molhar, né? Eu tive um cuidadozinho, né? Mas aí logo que eu vi que eu já podia fazer outras coisas, e aí eu já fui me O aventurando, que você né? foi fazendo na sua casa? Então eu tirava leite, e aí eu fui, tirei leite na mão, ordenhando Assim, rapidão. isso até me assustou, porque quando ela mandou o vídeo para mim, falou, eu tô tirando leite, eu falei, Senhor, calma, vai com calma, né? Eu Então, nem assim, tinha feito a fisioterapia, né? porque a gente precisa reabilitar, porque a mão, tanto tempo parada, fechada, né? Então, isso E você para mim fez assim, alguma coisa em casa, tirou, aí a gente definiu, não, melhorei minha dor, né? Foi. nossa, assim, saiu, não senti mais nada. E aí eu E, já varria, já fazia tudo, né? e aí a E gente optou, então vamos sim, colocar o gerador, que é a fase, aí já é uma anestesia geral que a gente tem que fazer, né? Ficar internado uns 2, 3 dias, porque daí vai um corte, apesar do corte pequeno, né? Porque a gente tem que fazer um corte nessa região do glúteo, né? Então é um corte para poder, que a gente fala que é uma loja que a gente tem que colocar. Então é um corte um pouquinho maior na região do glúteo e um corte um pouquinho maior também, talvez uns 2, 3 centímetros na coluna, porque quando a gente coloca o eletrodo, a gente tem que ter como se fosse alguma coisa segurando para que você possa movimentar, né, sem fazer estripulia, né, mas você possa movimentar e esse fio não se mova, né? Então esses são os principais cuidados, é o corte, ficar mais tempo internada, e aí foi isso. E nessa segunda fase, Natasha, o que você achou? Te incomodou muito o corte? Como é que não, foi? não me incomodou, não. Não, né? Não. Assim, nas primeiras horas sim, né? Mas aí depois que eu fui de alta, já fazia praticamente quase tudo. Daí teve toda a orientação, né? Daí ela pode mostrar, porque como que funciona? Esse Existe um aqui, controle, né? Então explica aí, Natasha. esse controle, eu controlo a minha, A eu intensidade falo, do impulso a elétrico. intensidade do Isso. impulso elétrico, né? Então, eu clico aqui, ele vai abrir a tela, tá? É super tranquilo, Fácil, né? fácil, né? Então, assim, aqui, ó, mão e punho. Porque a gente faz várias programações, né? Às vezes ela sente choque, às vezes ela não sente Sim, choque. Aí vai como o paciente quer. Tem gente que não gosta de sentir nada, né? Desses impulsos, desses né? impulsos. Então, a gente faz várias programações. Acho que as suas são 2 ou 3. A minha é duas. Duas. Então, conforme a programação que faz, porque daí ela vai sentir esse estímulo que a gente fala na mão, maior ou menor, ela vai controlando o O estímulo pelo estímulo. controle. E aí, também, como ele é percutâneo, tem um pouquinho, por exemplo, deitada, ela pode sentir mais o choque, se ela vira, ela sente mais. Então, isso tudo é uma forma que você pode controlar. E aí,
o que que tem que fazer? Você tem que carregar isso daí, Eu né? tenho que carregar. Esse é o grande, que não pode esquecer disso, né? Não pode esquecer, né? Você carrega o controle, né? E esse aqui, Então, a gente coloca perto do gerador, né? perto do gerador. Aí ele vai detectar que está o gerador próximo, tá? Então, esse gerador está próximo. Sim. E aí ela tem que deixar carregado para não descarregar esse gerador, Sim. né? É. Que aí você carrega quanto tempo, mais ou menos? Eu fico 3 horas, né? Eu nunca deixo assim ele chegar no final, né? Exato, isso é mais complicado. É mais não complicado. pode descarregar. Não pode É que nem descarregar. celular, né? A gente tem que Sim. ter esse cuidado de Tem que ter os cuidados, manutenção, né? manutenção, tomar cuidado. Sim. Como ele não fica muito dentro da região do glúteo, digamos assim, né? Você sente ele, você passa a mão, você sente ele, né? Sente. Então a gente tem que ter outros cuidados, como não esquentar, né? Não bater. Não bater, evitar queda, Evitar né? queda. Isso é importante também ressaltar, né? Porque às vezes, né, a pessoa acha porque E no pula-pula, né, Natasha? Não dá para ir no pula-pula, né? eu fui já no pula-pula. Eu vou me aventurando, né? Porque, Com cuidado, né? Com cuidado, né? Não assim, exageradamente. Mas tudo assim, com cuidado dá para você fazer. Ele não te inibe de nada. Então, nesse início, a gente, assim, no começo, só cuidado para não ter infecção, né, no local. Então, fazer curativo, né? Mas depois, vida normal, né? Vida normal. Segue normalmente, né? Normalmente, a gente tem um controle que ela vai no consultório, que somente com raio-x, para a gente ver se essa posição do eletrodo, ela está no local correto, na coluna, né? Então, a gente vê todo o trajeto do fio, vê o trajeto do gerador, né? Então, assim, é uma manutenção bem simples, né? É simples, tranquila. Agora, assim, eu quero que você conte sua vida depois do eletrodo, né? Porque, então, vamos recapitular. Você era uma técnica de enfermagem, que trabalhou, ficou 7 anos parada, né? Teve 11 anos. 11 anos, 11 anos. Quadro de depressão, né? Tive. Você acompanhou com o psiquiatra? Sim. Tomava antidepressivo? Tomava. Tomei, né? Tomo. Então, naquele, assim, depois que você começou a ver que, assim, sua vida estava retornando ao normal, o que você começou a fazer? Então, aí eu fiz faculdade, né? Você fez faculdade do quê? Enfermagem. Olha só. Voltei, né? Porque eu amo a minha profissão. Para aqueles que acham assim que tudo acabou, não. Muito pelo contrário. Ela era uma técnica que quis melhorar ainda mais. Sim. Fez a faculdade de enfermagem. Fiz a faculdade de enfermagem, né? E aí eu comecei a trabalhar. Passei no seletivo. No concurso, né? Hoje eu estou na superintendência, né? E estou dando aula também. Que você gosta, né? Que eu gosto, né? Então, assim, minha vida deu uma levantada aí de 360 graus, né? Os remédios de dor? Nunca mais. Nunca mais tomou, né? Nunca mais, né? A gente sabe que esses remédios, né, que a gente usa, os anticonvulsivantes, né, para dor, quais que vocês conhecem, pregabalina, gabapentina, dão muitos efeitos colaterais, né, Natasha? Muito. Sonolência, tontura, né? Isso, náusea, né? Náusea. Então, assim, você passa muito mal. Sem contar o aumento de peso, Aumento de peso, aí você não consegue fazer atividade física. Não consegue, né? Então, você fica, assim, bem restrita. Porque a dor limita também, né? Também. Assim, às vezes eu vejo os pacientes chegando no consultório, às vezes vai o familiar, não vai. Ah, doutora, ele está muito nervoso, ou ela está muito nervosa, ela não quer sair. Daí eu falo, você quer o quê? Um paciente 24 horas por dia com dor. Né? Quer que dá risada, quer sair, você não tem ânimo para isso, né, Natasha? Não tem. Não tem ânimo, né? Você não, assim, você não quer arrumar sua casa. Não quer nada, né? Você não se arruma, na verdade. Você não se arruma, exatamente. Você não se arruma, né? Você se vê ali, em cima da cama, né? Deitada, não tem posição, né? E tomando remédio, né? E procurando sempre ajuda. Exatamente, né? Então, assim, são umas questões que te limitam, né? E o fato das pessoas, assim, eu
assim, o que me abalou muito foi meu psicológico, né? Das pessoas fazerem, assim, Piada, piadinha, né? faz piada, No né? serviço, né? No Falar, ah, lá vem ela que não serviço, quer trabalhar. justamente, né? Ah, tá com a mão fechada só para falar que não quer trabalhar, Justamente. né? Mas imagina, eu com a mão fechada por 10 anos nessa posição. Essa era a minha vida. Você ficava, né, Sempre. Então, segurando. não tinha como eu fazer as coisas. E isso são 10 anos. É muito tempo, né? Não é 10 É muito dias. impactante, né? Muito impactante. Foi, né, para mim. E o que foi assim a sensação de não ter que ir mais no INSS, né? Tipo assim, Ai, não gente, dependo mais de você, né? foi um alívio. Foi um alívio, né? Um alívio, né? Porque assim, você vai lá, você é humilhado. Eles nem olham direito, né? Não, não olha, né? Acha que você está inventando. Quantas vezes eu fui mal vestida É para falar que você estava para com falar dor, que eu estou com que dor? você não pode nem pôr um batom nem nada. Não posso pôr batom, você não pode ir bem vestida, você não pode pentear cabelo, você não pode passar batom, nada, nada, nada. É muito triste, né? Ouvir isso, né? Muito triste. É muito triste, né? E assim, o INSS, né, acho que deveria, né, assim, rever, né, Como tratar os pacientes, como né? tratar os pacientes, porque aquilo lá não é um tratamento de acolhimento, É. muito pelo contrário. É o paciente que já está chegando lá, está chegando, né, já sofrido, né? Já Porque eu acho assim, ninguém vai ficar inventando doença. doença, exatamente. É quem é que vai sair de casa 1 hora, 2 horas da manhã para ir ficar enfrentar fila, né, para ser atendido, espera. É. Então, assim, eu acho que está na hora de parar com isso, né? Tem que rever muito aí os conceitos. É, os próprios médicos, eu acho, também na hora de Muito. atender, de acreditar a dor. Sim, verdade. Eu sempre costumo falar, né, para alunos, para os pacientes, eu sempre vou acreditar na sua dor, né? Enfim, a gente que acompanha, né, tem que acreditar na dor, né, Com do paciente, certeza, né? né? Porque, assim, se a senhora que é uma médica de dor não acredita no paciente, É, esquece, né? então eu vou pedir ajuda para Para quem? quem, né? E Né? eu dou aula na universidade, né, para medicina, e eu costumo falar sempre para os meus alunos, olha, quando você for atender um paciente, pensa que poderia ser a sua mãe. Que forma que você gostaria de tratar sua mãe numa consulta? É porque você tem que ter essa empatia, né? Ser Sim. mais humanizado, Ter esse acolhimento. escutar a Escutar. queixa do paciente, né? Examinar, olhar, ver, né? E eu acho que isso falta um pouco, né? Falta muito. Muito, muito, muito. E assim, o que você diria, né? Para essa pessoa que está escutando a gente conversar, que está assim sobre o que você diria para ela sobre procurar tratamento, sobre, né? Eu falo e afirmo, procurem tratamento. A dor tem tratamento, sim, né? Não fica aí escutando as pessoas, falando as coisas que não deve, né? Porque isso magoa a gente, entendeu? Isso mexe, é um impacto, assim, né? A pessoa ficar falando que você está fingindo, que, né? Esses tipos de constrangimento que a gente passa. Então, procura, sim, doutora Lia, tá? Não deixe de procurar ela, né? Porque, assim, se eu hoje estou bem, é graças a Deus, a doutora Maurícia e a doutora Lia. Ah, eu fico muito feliz de saber, né? Porque eu, como médica, né, assim, o que eu quero é que meu paciente esteja bem, que o paciente viva bem, Evolua, né? evolua, lógico, né? E assim, você teve essa preocupação de saber sobre o seu médico? Porque eu acho que hoje a gente tem que também saber sobre o seu médico, sobre a capacidade, sobre essa questão, se ele é especialista naquilo que ele faz mesmo. Bom, eu já conheci a senhora antes, né? Porque eu trabalhei numa instituição onde a senhora trabalhava. Exato. Então, eu via muita gente, né? Sempre falando bem. E eu também auxiliava a senhora em algumas situações. Exato. Então, assim, eu confiei plenamente na senhora. Que eu acho que é importante também isso, né? Quando a gente vai Muito. fazer Sim. qualquer procedimento, por menor que seja, por mais simples que seja, a gente tem que ter confiança, pesquisar, né? Saber, né, certinho, né, se é a mesma área dele. Exato, né? Você Porque que está isso, na área da saúde também sabe disso, né? justamente, né, porque você está entregando, assim, só vida, né, Exatamente, né? é vida, né. Então, assim, por mais que
vai buscar uma melhora, né? Procura saber, né? Se informar, né? E eu, assim, todo mundo que eu vejo que tem dor, eu já, de cara, né? Indico o doutora Lia. Obrigada, eu Procura a agradeço a doutora Lia. confiança e assim, você que está na área da saúde, você que convive, né, com vários profissionais da saúde, você sabe a importância, mesmo a sua área de enfermagem, né? A gente tem enfermeiros e enfermeiros, né? Então, Com assim, certeza. aquele que dedica, aquele Sim. que, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre procurar o melhor para a gente, né? Assim, é isso que eu acho que vale a pena, né? Tem que evoluir, né? Pro lado É, do bem, né? Porque tem exa tantas pessoas aí precisando, né? exatamente. Então, assim, isso conta muito. Isso ajuda, né? E, assim, o fato da senhora ter passado muita confiança para mim, nossa, isso fez uma diferença grande. Isso é importante, né? Isso é importante, né? E essas tecnologias que vêm chegando cada vez mais, né? O eletrodo, existem várias tecnologias que a gente pode tratar o paciente, né? Graças a Deus está evoluindo muito, né? Hoje a gente não tem só o remédio, a gente não tem só a fisioterapia, a gente tem os procedimentos que a gente fala que é minimamente invasivo, justamente para ajudar o paciente, para que ele possa reabilitar. Sim, O bloqueio não é um milagre. Eu vou fazer o bloqueio e nunca mais vou ter dor. Não, eu falo que tem que ser essa parceria, né? sim, Do médico com o paciente. Ele tem que fazer o tratamento como um todo, senão não adianta, né? é A gente não verdade. faz nenhum milagre, a gente não faz, né? Tanto é que quando você colocou, por exemplo, o eletrodo, você tem que fazer fisioterapia, você tem que botar Tive. reabilitação, Aham, né? sim. Hoje você tem uma vida normal, mas logo depois você teve, porque você tinha um braço atrofiado, né? Então, Devido ao tempo, né? Que eu fiquei é, muito tempo com ele. Essa coisa, parado, não né? gosto nem de lembrar. E o eletrodo, não só para o seu caso, né, que são de doenças crônicas, assim, tem vários pacientes que a gente implantou depois de você realmente abriu a porta, né? Foi muito bom e a gente conseguiu fazer para outros tipos de problema, pacientes que fizeram cirurgias de coluna e que continuaram com dor, tem alguns casos também disso, né, que Uhum. colocaram parafuso na coluna. Tem uma paciente também que teve um problema de malformação venosa, artéria venosa, e tinha muita dor, muito edema. E eu consegui que ela tivesse alívio da dor. Teve uma paciente que levou um tiro no braço e queimou, raspou perto do nervo, né? Paciente do Dr. Maurício também. Uhum. E também ela tem o eletrodo. Então, assim, tem vários casos assim que acho que a gente pode. Não é o primeiro tratamento, veja, né? Você passou por várias, Passei por várias. até Foram que 10 anos, né? até que a gente realmente opta por um tratamento mais invasivo, né? Então, tem que ter toda essa certeza de que, Sim, né, mas verdade. existem várias situações que a gente pode estar usando, né? E eu acho que eu fico feliz porque você abriu a porteira, abriu o caminho, e quando a gente tem sucesso de cara com a primeira paciente, isso também dá muito ânimo para a gente. Né? Eu Porque a gente, imagino. porque é um caso de sucesso, que a gente pode. E eu brinco até com ela, né? Esse vídeo eu mostro para vários pacientes, que às vezes, quando você fala, ai, você vai colocar isso na minha coluna, né? O paciente, mas um corpo estranho, né? E aí, quando eu mostro o seu vídeo, você falando, assim, as pessoas ficam comovidas, na verdade, né? E tipo assim, nossa, eu posso ficar assim também. Então, você serve de inspiração para muitos pacientes, né? Inspiração para mim, que, claro, que acreditou, que confiou em ser a primeira vez, né, de eu fazer esse procedimento. Então, assim, eu fico feliz porque você confiou em mim e que você abriu a porta para que muitos pacientes também não tenham dor. Isso eu acho que é muito importante, né? É gratificante, É né? Saber. gratificante saber. Daí eu pedi, né, claro que licença para ela, posso mostrar seu vídeo, porque aí o paciente olha assim, né, e fala, puxa, eu posso realmente também ficar sem dor, me livrar da dor, porque é isso que você falou, né? Quando você olha assim, sua mão tá lá, tá inteira, agora você Eu já já até faço, esqueceu já dela. esqueci, eu faço tudo, do chá, é uma coisa assim, né? É uma experiência única. Mas também não quero ter novamente, Não, né? não, não, também não quero, Não não. quero. E eu fico feliz porque, às vezes, os pacientes dão uma sumida, eu fico feliz porque estão bem, Tão né? bem, né? Graças a Deus estão bem. Então, isso que eu... Que depois é só mesmo manutenção, né? Assim, às Exato. vezes
né, a gente faz algumas artes, Artes, né? né? E aí fiquei com medo, Faz né? parte, né? Mas aí a É, gente está lá para pois é. E aí eu estar corro no doutor ali. tá por perto, né? Pois é. E você queria deixar uma mensagem final, alguma coisa assim? Eu quero. É, quero falar para vocês que tratem a dor, ela tem tratamento, sim, tá? Não fiquem com medo, achando que, né, vai colocar, vai cortar, vai acontecer alguma coisa, porque não vai. O que vai fazer é você ter uma mudança de vida, Que né? bom. Assim como eu tive, né? Então, que eu sirva e continue servindo de inspiração para vocês, né, se encorajarem e procurar a doutora Aline. Tá Bom, bom? Natasha, eu agradeço demais, assim, você ter vindo. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou de poder estrear meu podcast, né? E esse podcast é para ajudar as pessoas como você, né? O intuito disso é mostrar o meu trabalho, que às vezes ele está invisível, né? Às vezes as pessoas não sabem que existem tratamentos mais avançados, né? E que eles podem se tratar. Então, o intuito desse podcast é não só falar do meu trabalho, mas mostrar a pacientes que realmente se beneficiaram do tratamento. Acho que isso que é o mais importante, né? Porque às vezes a gente vê, faz isso, faz aquilo, mas e aí, teve resultado? Foi resolutivo para o paciente? Então, isso tudo foi para que as pessoas conheçam mais as doenças, conheçam mais os tratamentos mais inovadores, os tratamentos, porque chegou muito tratamento bom, que pode ser aplicado para os pacientes. Então, mais uma vez, muito obrigada aí por você ter aceitado esse convite e estamos juntas aí, né? Estamos juntos, seguimos juntas, Seguimos né? juntas, é isso Até a aí. próxima etapa, né? Exatamente, isso aí. Eu que agradeço. Obrigada, Natasha. Então, obrigada aí por você ter participado desse primeiro podcast. Vem muito mais novidade por aí e você pode tratar a sua dor.